aí, galera, suave, aqui é a Cal, e no vídeo de hoje nós vamos saber todos os campeões das Olimpíadas, né, no caso do esporte, vai ser o basquete. Então já vai deixando o seu like, não esquece de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então, vamos lá! Bom, gente, antes de começar, eu tenho uma novidade pra vocês. Eu criei um Instagram pro canal, tá? Você pode seguir aqui, tá aparecendo aí na tela, é Jogando na Sexta o nome, ok? Então segue lá que eu vou seguir geral que me seguir, tá? Mas é só valendo hoje, tá? Então todo mundo que me seguir lá, eu vou seguir de volta. Eu sei que eu ainda não postei nada, mas fé no pai que essa semana vai sair conteúdo de basquete lá também, tá? Eu só preciso me organizar melhor. Mas enfim, é isso. Então segue lá que eu vou seguir geral de volta. Bom, o basquete ele só foi introduzido nas Olimpíadas em 1936. Essas Olimpíadas de 1936, ela aconteceu em Berlim, na Alemanha. Bom, em terceiro lugar, nós tivemos a seleção do México. Em segundo lugar, a seleção do Canadá. E em primeiro lugar, com a medalha de ouro, a seleção dos Estados Unidos. Bom, em 1948, as Olimpíadas aconteceu em Londres. Em terceiro lugar, nós tivemos a seleção do Brasil. Em segundo lugar, a seleção da França. E em primeiro lugar, a seleção dos Estados Unidos. Aliás, gente, as Olimpíadas de Berlim aconteceram em 1936 e a de Londres apenas em 1948. É porque teve essa paralisação aí por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Não tinha nem clima para ter Olimpíadas, né? No caso, as Olimpíadas aconteceram em 1940 e depois em 1944. Mas assim, não tinha clima nenhum, então não ia ter como acontecer, né? Tava todo mundo em guerra. Bom, as Olimpíadas de 1952 aconteceu em Helsinki. Em terceiro lugar, nós tivemos o Uruguai. Em segundo lugar, a União Soviética. E em primeiro, os Estados Unidos. As Olimpíadas de 1956 aconteceu em Melbourne. E em terceiro lugar, nós tivemos o Uruguai. Em segundo lugar, a União Soviética. E em primeiro lugar, os Estados Unidos. Ou seja, o pódio continuou o mesmo. Em 1960, aconteceu as Olimpíadas de Roma. Em terceiro lugar, nós tivemos o Brasil. Em segundo lugar, a União Soviética. E em primeiro lugar, os Estados Unidos. Em 1964, aconteceu as Olimpíadas de Tóquio. Em terceiro lugar, tivemos a seleção do Brasil. Em segundo, da União Soviética. E em primeiro lugar, a dos Estados Unidos. Em 1968, aconteceu as Olimpíadas da Cidade do México, tá? Em terceiro lugar, nós tivemos a União Soviética. Em segundo lugar, a Iugoslávia. E em primeiro, os Estados Unidos. Aliás, gente, a Iugoslávia, ela era um país socialista, porém ela ainda mantinha uma certa autonomia da União Soviética, até ela não fazia parte da União Soviética. Por isso que ela tinha uma seleção própria, mesmo sendo um país socialista. Em 1972, nós tivemos as Olimpíadas de Munique. Em terceiro lugar, ficou com a seleção da Cuba. Em segundo lugar, dos Estados Unidos. E em primeiro lugar, da União Soviética. Nesse ano, os soviéticos eles venceram os Estados Unidos por 51-50. E esse é um dos placares mais polêmicos da história do basquete, gente. Então, assim, foi muito tenso esse jogo, tá? Em 1976, as Olimpíadas aconteceram em Montreal. Em terceiro lugar, tivemos a União Soviética. Em segundo, a Iugoslávia. E em primeiro lugar, os Estados Unidos. Em 1980, nós tivemos as Olimpíadas de Moscou. Em terceiro lugar, ficou com a União Soviética. O segundo lugar com a seleção da Itália. E o primeiro lugar com a seleção da Iugoslávia. Aliás, gente, os Estados Unidos, eles boicotaram os Jogos Olímpicos de 1980, que aconteceu em Moscou. Afinal, a Iugoslávia, ela derrotou a Itália por 77-80, né, ficando com ouro. E a Iugoslávia, ela se tornou o terceiro país a ser campeão olímpico, porque até então era só os Estados Unidos e a União Soviética. Bom, em 1987, nós tivemos as Olimpíadas de Los Angeles e em terceiro lugar, nós tivemos a Iugoslávia, em segundo lugar, a Espanha e em primeiro, os Estados Unidos. Em 1988, nós tivemos as Olimpíadas de Seul. Em terceiro lugar, ficou com os Estados Unidos, em segundo, com a Iugoslávia e em primeiro lugar, a União Soviética.
E essa foi a primeira vez na história que os Estados Unidos nem chegou a disputar as finais das Olimpíadas de basquete. Então, assim, pra eles isso é meio que tipo uma vergonha, entre aspas. Bom, nas Olimpíadas de 1992, que aconteceu em Barcelona, o nosso pódio é: em terceiro lugar, nós tivemos a Lituânia, em segundo, a Croácia e em primeiro, os Estados Unidos. Nesses Jogos Olímpicos de 1992, foi a primeira vez que os Estados Unidos foram autorizados a usarem jogadores profissionais. E eles não são nada bobos, usaram os jogadores da NBA. E assim, então, foi criado o Dream Team, né? Que, em tradução livre, é o time dos sonhos. O Dream Team original, eles venceram todos os jogos com pelo menos 30 pontos de vantagem, gente. Então, assim, imagina, era muito ponto mesmo. E eles levaram ouro sobre a Croácia por 117-85, mano. É, tipo, muito ponto de vantagem. Bom, o Dream Team contava com Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Karl Malone, Scott Pippen e John Stockton. Então, assim, era só os top. Bom, em 1996, nas Olimpíadas de Atlanta, o nosso pódio é: terceiro lugar, temos a Lituânia. Segundo lugar, a Iugoslávia. E em primeiro, os Estados Unidos. Nas Olimpíadas de 2000, que aconteceu em Sydney, em terceiro lugar, nós tivemos a Lituânia. Em segundo lugar, a França. E em primeiro lugar, os Estados Unidos. Agora chegamos em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, que pra mim é uma das melhores. Em terceiro lugar ficou com os Estados Unidos, em segundo lugar com a Itália e em primeiro lugar com a Argentina. Desde que os Estados Unidos foram autorizados a usarem jogadores profissionais, né, no caso eles usaram da NBA, essa foi a primeira vez que eles perderam as Olimpíadas. Bom, quem ganhou, né, foi a Argentina. Ela jogou a semifinal com os Estados Unidos e a final foi contra a Itália. Chegamos às Olimpíadas de 2008 em Pequim, na China. Em terceiro lugar, nós ficamos com a Argentina, em segundo com a Espanha, e quem levou o ouro foi os Estados Unidos. Bom, chegamos às Olimpíadas de 2012, que aconteceu em Londres, tá? Em terceiro lugar, ficou com a seleção da Argentina. Em segundo lugar, com a seleção da Espanha. E em primeiro lugar, com a seleção dos Estados Unidos. E por fim, nós temos as Olimpíadas de 2016, que aconteceu no Rio, né, no Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, nós tivemos a Espanha. Em segundo, a Sérvia. E em primeiro, os Estados Unidos. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de seguir o Instagram do canal lá, que eu vou seguir geral, tá? Quer deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de ativar o sininho de notificação, tá? É nóis e falou!